Olá, companheiras e companheiros. Respira fundo, ajeita tua cadeira, prepara o café, ou quem sabe até um rum haitiano, porque está começando o podcast Haiti Presente, uma edição especial da campanha de financiamento da Brigada de Solidariedade que parte para o Haiti no fim deste mês. Porque o mundo vira as costas para o Haiti. Nós, não. Este podcast é uma realização da Diálogos do Sul Global, do Centro de Estudos Barão de Itararé e da Alba Movimentos, com base na pesquisa e nos relatórios selecionados pela jornalista Vanessa Martina Silva. Quer garantir que essa missão aconteça? É só contribuir com qualquer valor através do nosso Pix, pix@dialogosdosul.com.br, e para saber mais, segue a gente no Instagram, @Diálogos do Sul Global. Então bora entender o que está acontecendo no Haiti. Nesta análise, vamos focar no terremoto devastador de 2010 e como a ajuda internacional prometida, na casa dos bilhões de dólares, parece não ter chegado efetivamente ao povo haitiano, de acordo com as fontes que analisamos. Então, bora começar? Ok, vamos desembrulhar isso. O terremoto de 2010 foi uma tragédia enorme no Haiti e veio aquela promessa de ajuda internacional massiva. Mas pelo que a gente leu aqui, a coisa é bem mais complexa, né? Tem geopolítica envolvida. Exatamente. As fontes, elas ressaltam muito a posição estratégica do Haiti ali no Caribe, sabe? E a história deles, né? Primeira nação negra independente, isso tem o peso simbólico forte. E também é o histórico de intervenções, principalmente dos Estados Unidos, para manter um certo controle ali, né? Frente a outras influências, tipo Cuba, Venezuela com Petrocaribe, a Alba. Tem até uma citação interessante aqui, né, do Camille Chalmers. Sim, o economista haitiano, ele diz algo como: controlar o Haiti é neutralizar a ameaça simbólica que representamos como nação insurgente frente ao imperialismo. É forte, né? É bem direto. E a destruição do terremoto foi gigantesca. Falaram em mais de 13 bilhões e meio de dólares prometidos. Aí a pergunta que fica olhando os documentos é: para onde foi parar essa grana toda? Bilhões, literalmente. Os dados que a gente analisou indicam, assim, algo chocante. Só 1% mais ou menos foi direto para o governo haitiano. Só 1%? Nossa. Muito pouco. A maior parte, segundo as fontes, foi para ONGs internacionais, para agências da ONU e, olha só, para reembolsar os próprios países doadores. Como assim reembolsar? Tipo, um exemplo citado é que de cada dólar inicial dos Estados Unidos, uns 33 centavos voltaram para cobrir custos militares americanos lá. Nossa. E as empresas haitianas conseguiram participar dessa reconstrução? Quase nada. Os relatórios apontam que os grandes contratos foram para empresas estrangeiras, como a Chamonix. Para as empresas haitianas, sobrou tipo 2,5% dos contratos americanos. Uma migalha, né? O pesquisador Jake Johnston, do CEPR, é citado dizendo basicamente isso. O dinheiro foi destinado a consultores internacionais e empresas dos Estados Unidos e Canadá. Os haitianos pouco viram desse dinheiro. E o pior, sem consultar eles sobre o que era prioridade, né? Exato. E aqui a coisa fica mais interessante ainda, né? As fontes colocam a Fundação Clinton e o Bill Clinton num papel bem central na gestão dessa reconstrução pela tal da CRIH. Sim, a Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti. O Bill Clinton era co-presidente, e é essa comissão que administrou boa parte dos fundos. E quais foram as prioridades deles, segundo os documentos? Bom, o foco parece ter sido em projetos como aquele parque industrial de Caracol para a indústria têxtil, sabe? E em turismo. Enquanto isso, moradia, necessidades básicas do pessoal desabrigado, se ficou meio de lado. E por que essa aposta na indústria têxtil? Olha, as fontes contextualizam isso. É um modelo baseado em mão de obra muito barata, né, perto dos Estados Unidos. Um modelo que já vinha lá de trás, desde a época do Duvalier, de exploração mesmo. O Camille Chalmers, de novo, ele critica isso duramente. Diz que essa industrialização é colonial. Não desenvolve o nosso país, apenas explora nossa miséria. Bem direto ao ponto. E tem aquela história também, né? Que o Bill Clinton admitiu em 2010, para o Senado americano, os erros da política agrícola que eles impuseram nos anos 90. Aquilo do arroz. Isso, ele admitiu. Reconheceu que prejudicou a produção local de arroz no Haiti, foi uma confissão pública. Mas mudou alguma coisa depois disso. Então,
As fontes críticas que a gente viu apontam que não. A análise é tipo, mas como todo imperialista arrependido, Clinton confessou o crime sem devolver nada, sem reparar, sem mudar o modelo. Ou seja, a admissão não levou a nenhuma mudança real, nenhuma reparação. O modelo continuou, né? Vamos fazer uma pequena pausa para dizer que este podcast, estes duas presente, faz parte da campanha de financiamento da Brigada de Solidariedade ao Haiti, uma missão internacional organizada pela Alba Movimentos para fortalecer as lutas populares haitianas e denunciar para o mundo a situação que o povo do Haiti enfrenta. A nossa missão vai levar jornalistas, comunicadores e militantes para fazer cobertura direta, amplificar as vozes do povo haitiano e construir rede de solidariedade no continente. Voltaremos repletos de histórias e materiais para alimentar, quem sabe, vários podcasts. Se você acredita nesse projeto, ajuda a jornalista Vanessa Martina Silva a chegar lá. Ela precisa juntar R$ 5.000 para pagar a passagem até o Panamá e garantir a estadia no país caribenho. Doe qualquer valor via Pix a dialogosdosul.com.br. Voltemos ao nosso conteúdo, então. Então, essa gestão complicada da ajuda e esses interesses econômicos, o que isso significou para o cenário político haitiano? Porque logo depois do terremoto, teve eleição, né? E bem controversa pelo que as fontes indicam. Sim, as eleições de 2010 e 2011, um período descrito como de muita interferência externa. O resultado inicial dava Mirlande Manigat em primeiro, Júri Celestin, que era apoiado pelo governo, em segundo, e aí o Michel Martelly em terceiro, por pouco. E o que aconteceu? Aí, segundo os relatos, começaram protestos violentos, muitos ligados ao Martelly, ao movimento dele, o Mouvement Tête Calée, o MTK, camisas rosas, aquela coisa toda. Tem até um depoimento de um ex-membro do MTK que diz: o MTK era um movimento político, foi um movimento eleitoral, fomos nós nas ruas protestando, este é o movimento que colocou Martelly no poder. Então, teve pressão para mudar o resultado. Muita pressão internacional. As fontes apontam para os Estados Unidos, para a OEA, para Hillary Clinton, que era secretária de Estado na época. A pressão foi para tirar o Celestin do segundo turno e colocar o Martelly. E conseguiram. Conseguiram. O resultado oficial foi alterado. O Ricardo Seitenfuss, que era representante da OEA lá na época, descreveu isso como um golpe silencioso. Palavras dele. E tem aquela investigação da Al Jazeera que a gente viu, né? Falando de dinheiro da USAID, a agência americana, para o grupo do Martelly. Exatamente. A investigação sugere que a USAID, através daquela empresa contratada, Chemonics, A mesma dos contratos da reconstrução. essa mesmo, teria passado quase $100 mil para o MTK logo depois que o Martelly foi garantido no segundo turno. Oficialmente, era para engajamento cívico. Mas a oposição via diferente, né? Com certeza, o Assad Volsi da oposição é citado dizendo algo tipo: eles dão dinheiro para controlar o poder. Bem direto. Considerando tudo isso, né? A ajuda que não chegou direito, a interferência política, qual o legado dessa reconstrução toda segundo as fontes? Olha, o legado descrito é bem complicado. Anos depois do terremoto, dados da Eyeball Post e da ONU Habitat, citados nos materiais, mostravam que mais de 150 mil pessoas ainda estavam desabrigadas. Nossa, tanto tempo depois? Pois é. E aquele projeto símbolo, Parque Industrial de Caracol? Prometeram 65 mil empregos. E entregaram? Menos de 7 mil. E ainda por cima teve denúncia de remoção de comunidades locais para construir o parque. O CPR classifica isso como um exemplo do fracasso neoliberal. Mas existiam outras formas de ajuda acontecendo, né? Além desse modelo dominante. Sim, as fontes mencionam isso para contrastar. A ajuda de Cuba, por exemplo, com médicos, que foi muito importante, e a da Venezuela com o Petrocaribe, que era petróleo subsidiado, perdão de dívida. E a MINUSTAH, a missão da ONU. A MINUSTAH, que teve liderança militar do Brasil, né? É vista por muitos críticos, nas fontes, como uma força de ocupação, na verdade. Ocupação.
Alguns chegam a usar termos bem pesados, tipo humanitarismo nazificado. A ideia de que a ajuda humanitária foi usada como desculpa para uma ocupação, sabe? Ligando isso com conceitos como necropolítica, que é basicamente o poder decidindo quem vive e quem morre, algo muito presente no colonialismo, considerando como a ajuda internacional e os processos políticos foram manipulados, segundo as fontes, como podem movimentos de solidariedade genuína, como a brigada mencionada nos materiais de apoio, fortalecer efetivamente a soberania haitiana hoje, diante de interesses e estruturas tão profundamente E assim a gente fecha mais um episódio do podcast especial Haiti Presente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, comenta e, mais do que tudo, fortalece a luta haitiana por soberania, dignidade e memória viva. Para contribuir com a ida da jornalista Vanessa Martina Silva para o Haiti, você pode fazer uma contribuição via Pix @dialogosdosul.com.br. Lembrando que na segunda quarta-feira de todos os meses, às 18 horas, nós temos o programa completo Haiti Presente, na TV Diálogos do Sul Global, no YouTube. Já temos vários episódios gravados te esperando. Queremos agradecer quem já está apoiando a missão de cobertura no Haiti. Muito obrigado, Larissa Gold, Maristela Maia. Agradecemos também a generosa contribuição misteriosa, que não deixou rastros, mas enviou o Pix. Esta é uma realização Diálogos do Sul Global, Centro de Estudos Barão de Tararé e Alba Movimentos. Até amanhã.